Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta aula eu vou mostrar como exibir imagens no controle Grid View em uma aplicação Xamarin Android. Eu estou usando o Visual Studio Community 2015 com o Xamarin e a linguagem C#. Eu estou fazendo uma emulação do dispositivo no Xamarin Android Player. O meu emulador, olha, já está pronto aqui, ó, tá? Então eu deixei o ambiente preparado e basicamente o que eu vou fazer? Se você acompanhou a minha aula anterior, onde eu apresentei o controle Grid View, tá? Então nesta aula eu vou especializar a exibição de itens no Grid View. E para fazer isso, toda vez que você quiser especializar a exibição de itens, personalizar, customizar, você tem que fazer a implementação da classe abstrata Base Adapter. É isso que nós vamos fazer nessa aula, tá? Então, essa classe aí, você tem que sobrescrever os métodos getItem, getItemID, o método count, e o mais importante deles, o getView, tá? Que vai retornar a view correspondente aos dados que devem ser exibidos, tá? É nesse método getView que eu vou transformar o arquivo de layout que eu vou criar nessa aula, que eu vou chamar de modelo XML, em uma view contendo o layout do item da lista, tá? E para fazer isso eu vou usar o método infrate da classe layoutInfrater. Então essa abordagem aqui é uma abordagem que você sempre vai ter que usar quando você quiser customizar a exibição de itens num grid view, num list view, tá? Num spinner. Tá? E quais são as tarefas que nós vamos fazer nessa aula? Bom, eu tenho que, como eu vou exibir imagens, eu tenho que selecionar algumas imagens. Aqui eu vou usar umas imagens que eu tenho aqui, ó, nessa pasta aqui, ó, de algumas bandeiras de alguns países, tá? Podia ser qualquer imagem. E eu tenho que copiar essas imagens na pasta job, dentro da pasta Resources do meu projeto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer. Depois, eu vou definir o Grid View no arquivo de Layout Main, a XML, que é a nossa Activity principal. Depois, nós vamos definir uma classe de domínio, que eu chamei de bandeira, tá? Porque eu vou exibir imagens de bandeiras, poderia ser imagem de qualquer outro tipo, tá? Depois eu vou definir o layout, e esse arquivo é muito importante, que é o layout que eu vou apresentar no Grid View. Tá? Eu vou ter que fazer isso aqui dentro da pasta Layout, da pasta Resources. Depois eu vou criar a classe Bandeira Adapter, que na verdade é o coração aqui da nossa aplicação, que vai implementar a classe Base Adapter. E finalmente eu vou definir o código da classe MainActivity, que é a nossa activity principal. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Visual Studio Community 2015, eu já tenho o Xamarin integrado aqui, instalado, atualizado, e eu vou criar um novo projeto, tá? Visual C# Cross Platform, não, Android, Branch App, tá? Então aqui eu vou criar uma pasta Android Aula, e eu vou chamar app Grid View Imagem. Então vamos criar o nosso projeto usando o Visual Studio e a linguagem C#, um projeto do tipo Android. Então aqui ele criou a minha solução e por padrão ele cria esse arquivo aqui, ó. Eu não preciso desse arquivo, eu vou deletar esse arquivo, tá? Vou dar um delete aqui. E vamos iniciar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, por padrão você sabe que é criado aqui na pasta Layout, dentro da pasta Resource, o arquivo que representa a minha view, a minha tela, né? Nós chamamos tela aqui no Android, representado pelo arquivo main.xml. Vou abrir esse arquivo e ele vai ser renderizado aqui no descritor do Xamarin, tá? Como eu tenho várias atividades aqui, para tornar a aula mais rápida, eu vou
copiar e colar os códigos aqui que já tenho preparado, tá? Para não perder tempo com digitação. Então, ele está renderizando aqui o arquivo. Nós vamos ver aqui no descritor do Xamarin a visualização do meu arquivo de layout. Então, tá aqui o meu arquivo. Ó, eu não vou precisar desse botão, vou remover esse botão daqui. E eu posso vir aqui, ó, na Toolbox, né? E incluir aqui um Grid View. Tá? Vim aqui. Aparentemente parece que não aconteceu nada, mas se você vir aqui na guia Source, você vai ver que ele já definiu no código HTML um Grid View. Tá? Então eu vou recolher aqui e eu vou definir algumas propriedades básicas que eu quero aqui nesse Grid View. Tá? Como o ID, tá? Ele colocou um ID padrão aqui. Então, essas propriedades aqui eu vou sobrescrever. Então tá aqui, ó. Eu defini o número de colunas, eu vou exibir 3 colunas no Grid View. Se você tiver alguma dúvida com relação a essas propriedades aqui, assista a aula anterior onde eu defini várias propriedades mais importantes do Grid View. Aqui uma cor de fundo que eu estou usando e aqui o ID do controle, para me identificar o controle. É muito simples, tá? Então se eu visualizar agora no design do descritor, eu vou ter essa aparência. Aqui está meu Grid View. É aqui que eu vou exibir as minhas imagens. Muito bem, então a primeira etapa foi concluída. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui selecionar o meu projeto e vou incluir uma classe que vai representar o meu domínio, que são as minhas bandeiras, né? Então eu vou definir aqui uma classe que eu vou chamar de bandeira. Essa classe é muito simples, tá? Porque, na verdade, eu só vou precisar definir aqui 2 propriedades. O nome da imagem e a imagem. Eu vou trabalhar com isso. Então, para ganhar tempo aqui, eu vou copiar e colar o código que define essas propriedades e também o construtor dessa classe. Está aqui, ó. Uma propriedade nome e uma propriedade int imagem. Você poderia perguntar, por que eu estou usando um int na imagem aqui? É porque quando eu copiar aqui as imagens na pasta drawable, você vai ver que o Xamarin vai atribuir a cada uma delas um número único do tipo inteiro, tá? Que eu vou utilizar aqui para identificar essas imagens quando eu criar um método que vai retornar as imagens. Tá? Então vamos lá. A classe está criada, eu vou salvar tudo aqui e agora eu vou copiar as imagens. Eu vou abrir aqui para você acompanhar, vou em Drawable, vou dar Add Existing Item. Mas vai abrir aqui, eu vou aqui na pasta Imagens, tem uma bandeiras países, ó, eu vou selecionar todas essas imagens e eu vou adicionar ali naquela pasta. Tá aqui, ó. Então as imagens que eu vou utilizar, ó, elas já estão adicionadas. Depois eu vou ter que referenciar essas imagens no código, tá? Então, ó, você quer ver por que eu defini um int aqui? Se você abrir aqui, deixa eu remover aqui, recolher aqui, ó. Se você vir aqui em Resources Design, ó, eu vou abrir o arquivo que define as imagens. Olha aqui, ó. Você está vendo? Ó? Tá vendo? Para cada uma das imagens, ele atribuiu um ID, tá vendo? Então é esse número que eu vou utilizar para identificar as imagens. E foi por isso que na classe ID aqui eu defini a imagem como sendo do tipo item. Muito bem. Agora, vamos ver agora o que vai ser a próxima etapa. Bom, defini o arquivo main.html, a bandeira. Agora eu vou definir um layout que vai ser usado para exibir as imagens. Tá? Então vamos voltar aqui. Então, todo o layout eu defino aqui na pasta Layout. Então, eu vou selecionar essa pasta Layout e vou dar Project Add New Item. E aqui, ó, eu vou selecionar a opção Android Layout e eu vou chamar esse layout de modelo, que vai ser o meu modelo onde eu vou definir o layout que vai ser depois renderizado no Grid View. Então, eu vou dar um Add aqui, tá? Dar um Yes aqui. Então tá aqui, ó. Note que é um arquivo, ele está vazio, né? E nesse arquivo, nesse modelo, o que eu quero exibir? Eu quero exibir a imagem e o nome da imagem. Então eu vou precisar de 2 componentes do Xamarin Android. Ó, o Image View,
que é esse componente aqui, e o text, esse componente aqui, ó, o text. Um para mim armazenar a imagem e o outro para mim armazenar o texto, tá? Eu vou fazer isso, eu poderia arrastar e soltar aqui, mas eu vou fazer isso via XML, tá? Então eu vou copiar e colar o código que eu tenho aqui e eu vou explicar para você, para não perder tempo com digitação. Ó. Tá aqui, ó. Eu vou salvar. Então nesse código HTML, ó, eu defini um image view, tá? Defini aqui a altura e a largura da imagem, tá? Defini aqui um espaçamento das imagens e um ID para esse controle, que eu chamei de bandeira IMG, tá? No text view, tá? Aqui eu estou definindo aqui um ícone inicial. Depois nós vamos renderizar e exibir várias imagens aqui nesse image view, tá? Então no text view eu defini aqui um texto inicial, tá? A altura, a largura, o espaçamento, o alinhamento à direita, tá? Se eu quero que ele alinhe à direita do pai, uma cor de texto e um ID. Tá? Então, ó, se a gente visualizar aqui no Designer, nós vamos ver que está aqui, ó, o nosso layout. Tá? Tá vendo? Eu tenho uma imagem e o nome da imagem aqui. É isso que vai ser renderizado, tá, pelo método InFrame e eu vou exibir no Grid View. Muito bem, vamos continuar. Então, eu já criei o meu modelo. Então, agora eu vou criar o mais importante, que é o coração, que é... Eu vou criar uma classe que eu chamei de bandeira adapter. Essa classe vai implementar a classe base adapter, tá? Que é uma classe base que contém os métodos que eu preciso sobrescrever para fazer a implementação, a minha customização do Grid View. Então eu vou aqui seleciono o meu projeto, venho aqui deixa eu salvar aqui, né? Vou em Project, vou selecionar Add Class, e eu vou chamar aqui essa classe de bandeira adapter. Tá? Ó, essa classe ela vai implementar a classe base adapter. Tá? Quando eu faço isso, ó, você vai ver que ele vai me pedir para mim como ela é uma classe abstrata, eu sou obrigado a implementar esses métodos, tá? Então eu vou implementar a classe abstrata, tá? Tá aqui, ó. Note que ele já definiu aqui os métodos, tá? E para ganhar tempo, eu vou copiar e colar o código da implementação dessa classe aí, tá? Para a gente não ficar digitando muito aqui, senão a aula se alonga demais com digitação. Então eu vou copiar e colar e está aqui, ó. Deixa eu remover isso aqui, né? Deixa eu salvar aqui. Então, vamos ver se ele está reclamando de alguma coisa. Não. Tá, tem alguma coisa errada aqui, ó. Vamos ver aqui alguma coisa que eu não copiei aqui. Eu acho que tem uma a mais. Era isso mesmo. Então vamos entender o código que foi feito aqui. Bom, eu criei alguma instância de um contexto. O contexto representa aqui a minha activity, tá? Depois eu defini uma lista de bandeiras, que é onde eu vou obter as imagens. Eu vou criar uma lista de imagens, que eu preciso dessas imagens para exibir. Depois eu defini uma instância de layout InFrame, tá? Que é uma classe que tem um método InFrame que eu uso para renderizar o meu modelo, tá? E exibir as imagens. Aí no construtor da classe eu estou passando a lista de imagens, tá? E o meu contexto, que vai ser minha activity. E aí eu estou implementando um método count. Estou definindo quantas bandeiras tem, estou dando um get, tá? No get item eu estou retornando o nome do item no grid view. No getItemID eu estou retornando a posição do item. E nesse método, que é o método mais importante, deixa eu dar uma
diminuída nele aqui. Opa, diminuída. Meu mouse não está muito legal. Deixa eu diminuir aqui. E esse método getView, tá? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai transformar o arquivo de layout, ó, que é o meu arquivo modelo AXAML, tá? Em uma view contendo o layout do item da lista. E para isso ele vai fazer, ele vai usar o método enfrente aqui, ó, tá? Então, primeira coisa, eu estou verificando se a instância do método enfrateLayout é null, tá? Se ele for null, eu crio a instância do método. Então, eu tenho que fazer isso usando. Eu não posso fazer isso diretamente. Eu tenho que usar o método esse getSystemService, tá? Esse método aqui ele vai retornar uma instância padrão do layout enfrater que já está vinculado ao contexto atual. Aí já está configurado para esse dispositivo que eu estou rodando aqui. Então, o método enfrate, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma view para cada bandeira, tá? Usando o meu modelo, tá? E vai adicionar aqui no bandeira adapter. Aqui eu estou fazendo a vinculação, ó, dos controles definidos no modelo AXML, que é o txt_nome e o bandeira img. Aí eu atribuo os valores, né, a esses controles e retorno a view. Então essa é a implementação da bandeira adapter. Muito bem, depois que eu fiz isso, vamos dar um build aqui, ver se não tem nenhum erro. Depois que eu fiz isso, vamos ver aqui qual é a próxima etapa. Depois é só definir o código aqui na classe MainActivity, tá? Lembrando que eu vou ter que definir um método para retornar as imagens, que eu não fiz isso ainda. Então vamos ver se tem algum erro. Ó. Muito bem. Ah, tá, MyButton. Eu vou resolver isso agora. Ele está reclamando que tem um MyButton aqui, mas o MyButton é que quando eu removi aqui o botão do layout, eu ainda não trabalhei no MainActivity. Eu vou fazer isso agora. Então vou abrir a classe MainActivity, tá? Então, ó, esse MyButton aqui, tudo isso aqui eu vou remover, que existia, né? Por padrão ele cria, e eu removi lá, e eu não vou precisar desse contador. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou criar instâncias aqui, na minha classe, né? do grid view que eu preciso usar, do bandeira adapter e da lista de bandeiras que eu preciso retornar, tá? Muito bem. No método create aqui, ó, eu vou criar uma instância do grid view, eu vou chamar GV, né? Então, ó, find view by ID, né? É o meu grid view que está definido aqui no main, né? Aí eu vou pegar o ID dele, opa, resource. Grid view dados, tá? Criei a instância dele. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que definir o meu adapter, meu adaptador, tá? Que faz a ponte entre os itens que eu quero exibir e o meu componente. Então eu vou criar para isso, eu vou usar o meu bandeira adapter, né? Que está fazendo o papel, que está fazendo o papel aqui do meu adapter. E agora eu vou pegar as imagens. Eu tenho que passar o que para o meu adapter? A lista de imagens, né? E o contexto. Tá? Então, ó, esse método eu vou definir logo a seguir. E o meu contexto é a minha activity atual. Depois que eu fiz isso, eu pego a minha instância do meu grid view, na propriedade adapter, e atribuo o meu adapter, que foi definido aqui no meu bandeira adapter. Tá? Então vamos definir esse método getBandeiras, que ele é bem simples. Eu vou definir ele aqui, ó,
Vou copiar e colar, tá? Para ganhar tempo. Ó. O get bandeiras. Aqui acho que eu não preciso desse aqui, né? Não, preciso disso aqui porque é minhas bandeiras. É que aqui ele está reclamando que eu tenho que definir aqui o collections. Tá? Então, ó, esse método getBandeiras, o que ele está fazendo? Ó, ele está criando uma lista de objetos definido na minha classe bandeira, que vai ser o nome e a imagem. Tá? Então eu estou criando objetos do tipo bandeira, onde eu estou atribuindo o nome e a imagem, tá vendo? Ó, que ele vai buscar lá no ID. Por isso que aqui eu defini na classe como sendo um int. Então aqui ele vai retornar as imagens. Tá? Vai jogar no adapter, que vai fazer a renderização do modelo XML, que vai exibir no Grid View. Então vamos dar um build, ver se não tem nenhum erro. E vamos executar a nossa aplicação aqui no Xamarin Android. Nenhum erro, né? Então, ó, lembrando que o meu emulador aqui já está preparado, né, para executar. Eu vou usar o Nexus KitKat API 19 e vamos executar e ver o resultado. Ele deu o build, vai fazer o deploy e vai rodar no meu emulador do dispositivo. Opa, acho que eu não executei aqui. Tem uma falha aqui. Eu vou reinicializar o meu Xamarin Android Play, tá? Então eu vou parar a aula aqui, porque quando dá esse tipo de erro aqui, nós não temos nenhum erro na aplicação, eu vou reinicializar o emulador novamente. Então vamos lá, eu já dei um build na solution, ele não tem nenhum erro, e eu já levantei novamente o meu emulador. Tá? Então agora vamos executar e ver se agora vai. Às vezes o emulador tem algum cisquinho, tá? Então dá esses problemas. Então ele está fazendo deploy, ó. Tá vendo? Agora rodou. Vai abrir. E vai exibir as imagens aqui, ó lá. Muito bem, agora o que eu vou, só para concluir, o que eu vou implementar? Vou implementar o evento click aqui dos itens, de forma que quando eu clicar no item, ele me exibir o nome aqui num toast, tá? Então eu vou parar a aplicação. Vou aqui no Grid View, o evento item click do Grid View. Então eu vou dar tab, ele já me define aqui, ó, o evento. E nesse evento aqui é muito simples, tá? Ele usa um toast, eu já falei disso em outra aula, né, para exibir um pequeno aviso onde eu estou, ó, pegando a posição do item clicado e vai me retornar o nome do item. Aqui, na verdade, eu estou usando lista, mas é bandeiras, né? Que aqui é genérico. Pronto. Então agora, quando eu clicar no item, ele vai me retornar o nome do item. Vamos executar novamente e ver o resultado final aqui no emulador. Fez o build, agora vai rodar. Então está aqui o meu Grid View exibindo imagens. Agora quando eu clico, ele... Bandeira. Não, está faltando alguma coisa aqui. Vamos ver aqui o que está faltando para a gente arrumar para exibir o nome da bandeira, né?
Então vamos lá. Aqui eu estou pegando a posição para me exibir o nome, né? Deixa eu parar aqui. Então aqui na verdade eu tenho que exibir o nome. Agora sim. É que eu havia copiado aqui o toast do genérico, tá? Então eu quero retornar o nome da posição do item que eu clicar. Então agora sim. Fez o deploy, compilou, agora vai rodar. Então agora quando eu clico, ele exibe o nome do item que eu clicar. Tá vendo? Japão, Itália, USA, Brasil. Então, nessa aula eu mostrei uma abordagem onde você faz uma implementação da classe BaseAdapter para customizar a apresentação de itens no Grid View. A mesma abordagem você pode fazer para os controles de lista, list view, spinner e por aí vai. Então até a próxima aula.